Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 33 minutos. Quinta-feira, 12 de setembro de 2024, mais uma semana voando, hein? Literalmente, até o final de semana estaremos no mês, na metade do mês de setembro, nono mês aí do ano 2024, com muitas informações de uma quinta-feira com muitas datas para serem comemoradas, né? Por exemplo, hoje é o dia do biofísico, um abraço a todos os biofísicos, dia do urologista, um profissional tão importante aí para a saúde, dia do programador, dia do operador de rastreamento. Alô, você que gosta de roubar o carro, o caminhão ou outros produtos, né, do povo, né? Então fique atento aí, porque tem um operador de rastreamento. Esse faz com que a segurança se mantenha com os nossos veículos e muitas coisas nós temos no país. Hoje também, Dia Internacional da Cooperação Sul a Sul. Olha que bacana, né? Um dia que muita gente não conhece. E hoje também, 12 de setembro, a gente comemoraria se andássemos lá para trás, né? Comemoramos hoje, mas em 12 de setembro de 1936, bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de finanças do município de Santos. Inclusive, a gente pega os debates que vão acontecendo, sempre se coloca a situação financeira do município de Santos. Aí eu me recordo do grande e notável Maurício Franco, né? Porque é uma cadeira que deve dar choque, é uma cadeira que deve dar incômodo para aqueles que não são assim tão preparados, não é o caso do Maurício. Maurício, bom dia, mas em 12 de setembro de 1936, eu vou dar uma dica para você. Você é um homem inteligente, vou dar uma dica. Uma rádio era inaugurada no Brasil. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos nossos ouvintes, espectadores, todo mundo que está acompanhando no Brasil e no mundo. É isso. Né, nosso querido programa Ponto a Ponto. 1936, isso. uma rádio. Eu sei que você não era nascido, como eu também não era. Sim. Mas em 12 de setembro de 1936, uma rádio era inaugurada e marcou história no Brasil. Tupi do Rio? Não. Não. Tem mais duas chances. Mais duas chances? Mairink Veiga? Não. Nacional. Pronto. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tá Você veja eu lembro como se fosse hoje. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? E muita gente faz confusão. Nós tivemos a Rádio Nacional do Rio, né? E tivemos a Rádio Nacional de São Paulo. Mas a Rádio Nacional do Rio foi realmente marcou uma época, uma história. E o Brasil inteiro, na verdade, dizem assim, por que tem torcedor do Flamengo, do Vasco, né, do Fluminense e até do América, dos times do Rio, do Flamengo, né, no Norte e no Nordeste? Porque as rádios do Rio pegavam no Norte e no Nordeste e as rádios de São Paulo ainda não pegavam, né, Maurício? Então, exatamente, os jogos dos times do Rio eram transmitidos lá. Os nossos jogos do futebol de São Paulo não eram. Exatamente, né? Essa influência cultural é muito forte. E depois também na Rádio Nacional e em outras rádios que foram surgindo ao longo da década de 30 e 40, também teve muito aqueles programas de auditório. Isso. Né? Com cantoras e cantores, né? O Ari Barroso. A nossa cidade tem história nisso, hein? Eu pude trabalhar iniciando no jornalismo, né, com 20 e poucos anos, na Rádio Clube de Santos, e lá tinha um auditório, tinha toda uma parte de estúdio, né? E eu comecei a ver fotos antigas. O saudoso José Rubens Marino falou assim: veja, menino, dá uma olhada, aprenda com isso aí. Quantas rádios novelas nós tivemos em Santos também, Maurício? Na Rádio Clube de Santos. Sim, exatamente. Era toda uma indústria no sentido de produção cultural muito específica do rádio, né? As radionovelas, os programas auditórios, isso. Os programas jornalísticos também, né? Sim, que depois teve o surgimento do Repórter Esso, que fez história e tal. Exato. Então, toda a importância, porque até então a gente não tinha um meio nacional, né? Sem querer fazer trocadilho com o nome da rádio, mas um meio nacional de propagação das informações. Esse era o papel do rádio, não é isso? É o papel do rádio é importantíssimo, né? E o rádio é importante até hoje, né? É claro que surgiram muitas outras
plataformas ou opções de comunicação, mas o rádio ele ainda é ele não morre, né? Ele não morre, né? Ele se complementa. Exatamente, né? O rádio é meio que nem aquela história do livro, né? Aquela que o livro físico vai morrer. Eu não acredito que vai Não morrer. vai. Aliás, eu adoro entrar em livrarias e muito bem lembrado, Maurício. Maurício, a Bienal do Livro está acontecendo em São Paulo, sucesso absoluto. Não, e sucesso entre a molecada também, o que deixa a gente muito feliz, né? Sucesso entre muita gente nova, muito adolescente, descobrindo o prazer da leitura e se encontrando na Bienal. Isso que você falou foi tão legal, Virgínia. Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Às 8 horas e 38 minutos. Tudo bem. Passa o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes, já mandando um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá, lá em Pitangueiras. Na verdade, eu vou começar a fazer o contrário, Antônio. Primeiro a sua esposa, que é ela quem manda na casa aí e no estabelecimento também. A dona Miriam, um bom dia. E para o filho Luiz, aí, que logo, logo volta para a Irlanda, hein? Um abraço também para o senhor Roberto e para toda a equipe aí da padaria em Pitangueiras e os amigos aí de Guarujá, cidade lindíssima, né? Que precisa retomar aquele momento pujante, como foi conhecido no Brasil, no mundo, como Pérola do Atlântico. Nosso WhatsApp, Virgínia. 13.998058709, repetindo, 13.998058709. E o senhor Antônio lá do Guarujá me perguntou, Edu, que negócio é esse de esvaziar o Rio Pinheiros, tirar água verde? Ô Antônio, só para explicar, na verdade esse é um efeito das algas, né, por conta do clima que nós estamos vivendo, então essas algas acabam atrapalhando até qualquer tipo de vida que tem ali no rio, né? Comenta-se que o prefeito é corintiano e não quis... na verdade é o contrário, né? Deixar aquela água verde no rio, né? Na verdade é o contrário, Ricardo Nunes é palmeirense. Só que ele diz a bem da saúde, se bem que eu vi um biólogo ontem comentando, não podemos tirar todas as algas, parcialmente a água tem que ficar verde, até para benefício da purificação da água, né? Se é que é possível purificar a água do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê. Mas há um trabalho para isso. Mas, viu, Antônio, você que disse que já morou aí perto, né, em São Paulo, hoje não, há mais de 20 anos do Guarujá, mas é uma necessidade para que isso aconteça também, né? Mas esse e outros assuntos a gente vai comentar. Já que eu falei de água verde, deixa eu mandar um abraço também para o nosso querido Luiz Plácido, né, que está em Coimbra. Ele disse que lá tem um vinho verde maravilhoso, né, em Portugal. Na verdade, falar que tem vinho ruim em Portugal é ser um pouco... nefasto, né, o Maurício? Exatamente. Portugal é um país fantástico, é uma delícia a gente viajar para Portugal. E tem vinhos incríveis, e vinhos assim, né? Cada região tem o seu vinho, né? Tem a região do norte, tem o Alentejo, né? A região ali do Porto. Vinho do Porto ninguém conhece. Ninguém conhece o vinho do Porto, é algo que não é... Agora, é impressionante, né? Um país pequeno, com mais ou menos 11 milhões de habitantes, está se desenvolvendo na questão industrial. A gente tem o lado norte de Portugal desenvolvendo nessa questão, a gente tem a parte sul, mas Portugal, apesar de ser um paísinho pequenininho, está com uma economia até desenvolvendo e crescendo. E o que nos chama a atenção é que as autoridades têm aberto ali a oportunidade de brasileiros e outras pessoas irem para morar lá, né? Por quê? É um país que tem um nível muito grande de idosos, né? E nós, o Brasil, a partir de 2050, seremos aí praticamente metade de idosos, né? Então, não dá para a gente ficar também exportando os nossos jovens só, porque a gente tem que pensar no futuro do Brasil, que é um país gigantesco, né, Maurício? Exatamente, exatamente. E Portugal aconteceu uma coisa muito interessante, porque Portugal sofreu um período de atraso deliberado no desenvolvimento do país, na época salazarista. Sim. Eu tive a primeira vez em Portugal, era muito jovem, anos 80. Aquela coisa de ia ficar em albergue e tal, né, que a gente fazia antigamente. Hoje em dia ainda se faz, mas hoje em dia né? tem mais mordomia. Hoje tem os hostels também. Isso, os hostels e tal, mas são acomodações bem melhores do que era naquela época. Mas enfim, aí foi a primeira vez que fui a Portugal. Naquela época, eu estou falando no final dos anos 80, Portugal estava entrando no mercado comum europeu. Olha aí. Quer dizer, e era um país que ainda trazia muito eu digo atraso no sentido europeu da palavra, né? Quando você fazia a comparação com outros países europeus. Alemanha, França, Itália, Inglaterra, enfim, esses países todos. E fiquei muito tempo sem ir e retornei em 2018, 6 anos atrás. Na verdade, né, Maurício, não fazendo uma correção longe disso, apenas ampliando, até hoje Portugal não faz parte, né, do Conselho da União Europeia para as questões econômicas. Ele, quando participa de alguma coisa, é como convidado e quando é chamado. O que eu acho uma injustiça com Portugal pela história que tem, né, Maurício? É interessante, eu não sabia. Eu achei que fizesse parte e tal. Porque depois teve a zona do euro, criada da moeda única, enfim, toda a situação. Não tem peso de voto Portugal. Incrível, eu não, desculpa, assim, até já conversei com especialistas e dizem que você até tem razão, mas justamente por isso que você muito bem lembrou, Maurício, que essa perda de tempo, a questão da época de Salazar,
a pouca modernização, isso atrapalhou muito Portugal. Segurou o desenvolvimento de um país que já era para estar. Hoje é um país desenvolvido, né? E tem tanto uma área cultural também, econômica. Também, e nessa questão que você falou, voltando à história da produção do vinho, é incrível, porque, embora seja um país pequeno, como você disse, ele tem várias regiões diferentes de produção de vinho. Investiu muito em turismo, né? Então, e tem aquela situação, né? Para a gente, você vai viajar no mundo todo, você tem que falar inglês. Né? Senão, não que você não possa viajar sem falar inglês, mas eu diria que você perde uma parte. É necessário, Em Portugal, evidentemente, a gente não precisa. Então, assim, tem além de tudo, tem esse calor e tem a própria identificação que a gente tem. Se bem que o nosso querido Luiz Plácido, Virgínia, a gente vai entrar em contato com ele para participar, ele vai participar conosco, se Deus quiser, em breve aqui nesse novo sistema. Ele diz que o nosso português brasileiro, lá em Portugal, ora pois, os portugueses olham meio de lado, ouvem e coçam assim a cabeça, a ponto de ele dizer o seguinte: Eduardo, Virgínia, ele esteve conosco no ano passado aqui, ele passou 3 meses no Brasil, ele disse, olha, não é difícil você parar em alguns lugares, aqueles portugueses mais tradicionais, ele, menino, você tem que falar o português de verdade, português de Portugal, não é esse português que você fala aí. Eles cobram que você fale o português deles lá, e não o nosso. Mas claro que não é uma regra geral, é algo mais daqueles mais tradicionais. Exatamente, dos mais tradicionais, porque na verdade a língua ela é um ser dinâmico, ela é uma tanto em relação assim, isso pode acontecer e deve acontecer em relação ao inglês também. Né? O inglês falado na Austrália, por exemplo, muitas vezes não dá para ser entendido pelo cara da Inglaterra ou o cara dos Estados Unidos. O próprio inglês da Grã-Bretanha para o norte-americano tem suas diferenças. Também tem suas diferenças, né? Não, eu lembro de uns anos atrás, de uma polêmica, porque o português é muito radical, muito exigente com essa questão do português. Qual é o português que deve ser falado? Exato. Né? Que houve uma transmissão de uma regional, de uma TV, acho que é da própria RTP, né, da RTP, era uma matéria sobre os Açores, né, sobre as Ilhas dos Açores, que obviamente pertence a Portugal. Sim. E essa matéria foi reproduzida para o continente e colocaram legendas. E o pessoal dos Açores ficou absolutamente incomodado com essa questão, né? Porque a alegação é de que era um português que não se entendia. Então tem realmente essa questão, né? E em relação ao Brasil, também eu particularmente acho que há uma relação muitas vezes de amor, mas muitas vezes de rusgas, né? O próprio país, né, Maurício, vou dar um exemplo do meu falecido pai, Sr. João. Ele é oriundo da Ilha da Madeira, da mesma região de Craques, que nasceu Cristiano Ronaldo. Mesma região, mesmo local. Meu pai, claro, seria, se tivesse vivo, mais velho que Cristiano Ronaldo, mas eles batem no peito e falam, não, português não, nós somos ilhéus, madeirenses. Eles têm uma coisa de chamar aquilo aí como se fosse realmente de um país, né? Então, aquele que nasce na Ilha da Madeira, não se desconsidera, mas ele fala que ele é madeirense, ele é ilhéu, e ele vai por ali, pelaquela região da Ilha da Madeira. E aqueles que já conheceram, dizem realmente uma região muito lindíssima ali, né? A Ilha da Madeira, né? Exatamente. E o que chama a atenção, você comentava dos vinhos, como eles têm uma questão territorial muito pequena, Portugal, lá se aproveita tudo. Então, em costas de morro, que você tem embaixo lá um mar, um braço de mar passando, você tem plantação de uvas para o quê? Para a feitura do vinho. Você tem alguns lugares a feitura da azeitona para a produção do azeite, que por sinal, anda pela hora da morte, né? Mas são países que produzem esse efeito aí, e Portugal, o Luiz até me dizia, o Luiz ele vai muito a Coimbra, a Universidade de Coimbra, porque ele reside em Coimbra. Ele dizia, Edu, notabilizou-se Portugal nos últimos 15 anos, 20 anos, literalmente a porta de entrada da Europa. Então, o que acontece? Vou até mandar um abraço para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, que esteve conosco. A filha estuda lá, na verdade está encerrando o ciclo de estudos lá. Mas o que acontece? As grandes empresas europeias vão a Portugal buscar esses jovens talentosos que se preparam lá. Então você tem ali Alemanha, Portugal, Reino Unido como um todo, até o Japão, que identificam. Porque a língua facilita, é um país que, por mais que você diga, eles tratam, mas é um país acolhedor. É um país acolhedor. E como muito bem colocou o Maurício, aquele jovem que está iniciando, de repente, não é uma aventura, né?
tentando ali, eu vou sair do meu país para tentar uma vida diferente e aprendizar uma cultura diferente. Ele chega a Portugal, ele consegue se dar bem. Portugal é muito receptivo quanto a isso. Eu também acho. E esse sentimento, e também tem duas coisas que eu só antes disso, essa questão de rusgas que ficam, eu acho que você pode ter eventualmente alguns problemas, tal, mas assim, de um modo geral, a experiência e a troca, ela é muito boa. Então, eu prefiro raciocinar pela regra e não pela exceção. Você pode ser maltratado, você pode ser maltratado em Portugal, como você pode ser maltratado na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil. Perfeito, no Brasil, quer dizer, você pode, então, não faça um juízo sobre um país, sobre uma coletividade. Estabeleça uma regra geral. Isso, porque o garçom não te tratou bem num determinado local. Eu acho que isso não é interessante. É coisa que, se fizesse ao contrário, se fosse português para o Brasil e fizesse essa crítica ao Brasil voltando a Portugal, a gente ia falar a mesma coisa. Você não pode tomar toda uma sociedade, uma crítica, toda uma sociedade, quando você teve um indivíduo que... Então, isso que eu estava falando antes, a experiência de viajar a Portugal é muito, eu acho absolutamente prazerosa, e indico para quem ainda não foi ou para quem já foi e quer ir de novo. E também tem uma coisa importante para dizer, Edu, que a minha mulher, até que você conhece... Dona Denise Covas. E por falar disso, tem uma ouvinte aqui, a dona Silvia, outro dia perguntava se a Denise Covas era sua esposa. Eu dizia para ela, respondia até, porque veio a pergunta fora já da hora do programa, eu falei, sim, inclusive é responsável por os eventos, aí o Santos Jazz Festival é uma das responsáveis, uma das idealizadoras, então um abraço a Denise Covas, sempre nos honrando quando vem, com muita expertise e muita sabedoria também. Legal, será entregue. Então, e ela atua nessa área de projetos culturais, mas também na área de inovação. Ela foi uma das criadoras do projeto 4 Lab D aqui em Santos, já anos atrás. Sim. E nesse sentido, nesse giro que a gente fez para Portugal, a gente também aproveitou e fez a pesquisa com relação assim, a polos de criatividade em funcionamento em Portugal. Já naquela época, estou falando de 2018, portanto, mais de 6 anos. Foi no começo de 2018, 6 anos e meio atrás, pelo menos. Já havia, mesmo em cidades menores, você já tinha iniciativas de coworking, de laboratório de 4D, de iniciativas de novos negócios, em Lisboa também. Então, assim, que afasta aquela coisa de um país velho, de um país que não está buscando o acompanhamento das tendências. Quer dizer, é um país pujante em relação a isso também, a você olhar para frente, né? Então, enfim... Estamos aqui, não sou o cônsul de Portugal, mas isso, a gente... Eu vou até finalizar esse tema para a gente, por primeiro intervalo, depois voltar contando de assuntos, como, por exemplo, a Câmara. Quando se tem vontade, né, Maurício, como é bacana ver a classe política brasileira, né? E aí eu vou generalizar, porque é o encontro de todos na Câmara Congresso, na Câmara Federal. Ontem, último prazo para votação da desoneração da folha, não vai dar tempo, faltam apenas 3 horas, 2 horas e meia, 1h30, e não vai dar tempo, 1 hora, e aí não vai se apreciar, não vai dar tempo. O Haddad já preocupado, outros preocupados, secretário da Fazenda também preocupado. Eis que nos minutos finais, tínhamos que na prorrogação, né? Na prorrogação, ela é colocada lá para ser votada e o texto base da desoneração foi aprovado. Mas teve uma pimenta aí que deixou muita gente preocupada. Por quê? O presidente do Banco Central não gostou, não. Sabe aquela história? Tá bom para vocês, mas para mim não serve. Não perguntaram para ele. Eles entendem que querem aquele dinheiro que o Maurício vai explicar, que está esquecido, entre aspas, no Banco Central, são mais de 8 bilhões de reais, e muitos brasileiros ainda não retiraram. Esse dinheiro, esse texto base aprovado, com relação à desoneração, eles falaram, não, vamos usar ele, já que está lá, vamos pegar ele e vamos usar. E não é bem assim. O presidente do Banco Central falou, não funciona desse jeito, né? Então, a gente tem que entender como funciona também, né? E ontem uma polêmica criada também no mercado econômico, porque, preste atenção na minha fala agora para interpretar a notícia, né? Não é nem minha, nem do Maurício, mas o Maurício vai dar a sua visão também, né? Como gestor em finanças. O Brasil deve crescer menos que a Argentina, México na próxima década. Projeta Ray Dalio. O mega investidor aponta que o país crescerá apenas 1,7% nos próximos 10 anos, contra 2% da Argentina, acho que deve ser amigo do Milei, 2,5% do México e 6,3% da Índia. Segundo ele, esse é um dado que ele entende que irá acontecer, né?
Eu não sei se ele tem razão, se não tem. Eu acho que esse pessimismo em relação ao Brasil, muitas vezes ele se converge de forma negativa para quem fala, porque não se confirma. Eu não creio que o Brasil, nos próximos 10 anos, vai ter um crescimento apenas de 1,7%. Mas, Maurício, não fale agora. Pense, raciocine, tome água, respire. A gente vai voltar com muitas informações. E para a torcida do Corinthians, né? Deixa eu mandar um abraço aí para aqueles Marcos Santana, que domingo, né, Virgínia, tem o lançamento do livro sobre a história do jornal Cidade de Santos, a partir das 14 horas lá no Restaurante Leon, quando começa com 15 de novembro, a partir das 14 horas no domingo. Alô, Marco, vai estar frio, chovendo, dizem que vai ter até pinguim ali pela cidade, brincadeira, mas vai mudar o tempo, hein? Diz que vai ficar mais fresco e nós vamos ter a famosa chuva negra. O que é chuva negra? Tem gente preocupada se vai cair tinta preta do céu. Não. Chuva negra, gente, por conta dessa poluição do ar, essa degradação de várias áreas com queimadas, secas, a suspensão de vários micro-organismos, né, que vão para o ar. Então, isso vai se formar junto às nuvens e, quando a chuva vier, descerão junto com ela. Então, você vai ver muita coisa, muitos pontos de poluição, pontos pretos, por isso, chuva negra, por conta desta poluição também, né? Mas a gente vai a intervalo em nome de Emuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, ligue 13.449-8686. Forte Vistorias Automotivas. Se você está procurando uma empresa para fazer a vistoria do seu carro, vai vender o seu carro, vai trocar por outro, vai comprar, está comprando um carro agora, um carro seminovo, precisa da vistoria. Se a loja disser, não, fique tranquilo, olha, eu quero levar na minha. Mas ela já foi vistoriada. Não, mas você pode fazer a requisição e fazer a vistoria num outro local. Faça com a Forte Vistorias Automotivas. Por exemplo, em Santos, ela tem Santos, Guarujá, Mogi das Cruzes, São Vicente, Boqueirão, Aviação em Guilhermina em Praia Grande, Santa Branca, Vale do Paraíba e Itaquera, São Paulo. Mas, por exemplo, aqui em Santos, você que é comerciante, tem carros aí para vender, vai comprar, ou é pessoa física, ligue 13-3232-8383. Há 3 dias atrás, a Forte completou 5 anos de existência. Também a Enge Plus, consultora incorporadora, nosso querido Roberto Barroso, estava acompanhando com a esposa, né, a Cláudia Eduardo da Virgínia, um torneio internacional de tênis, postou umas fotos bonitas, né? Quizá o Brasil volte a ter um novo Guga em breve, né? Temos a Bia Haddad no feminino, que faz um bom trabalho, mas está faltando um menino de ouro também no tênis. Mas, Roberto está dando dica para você, Residencial Mykonos, Ricardo Pinto 63, então acesse engeplus.com/Mykonos. Mas tem o Malta, o Ilha de Malta. O Ilha de Malta é uma ótima opção para você também, que ele fica na Mirante Cochrane 32, em Santos, canal 5. Acesse engeplus.com/Malta. Edu, eu gostei do Bali. O Bali é uma novidade. Ele foi lançado há um pouco mais de 3 meses na Prost de Souza e você pode ter toda a informação pelo engeplus.com/Bali. Olha só, fazenda solar, identificação facial, fechaduras eletrônicas, 2 e 3 vagas de garagem, depósito individual, localização maravilhosa, Prost de Souza, entra em Baré ali, na verdade assim, está próximo da praia, próximo das pessoas, você está próximo de tudo, Residencial Bali da Enge Plus. Mas se você quiser, você que está vindo para Santos, estudante, primeiro emprego, ou vai casar agora, está juntando escovas de dente, né, literalmente, fala, Edu, eu tenho 50 mil para dar de entrada, você quer me oferecer um apartamento de frente para o mar, já custa mais de 1 milhão, você está... Não estou fazendo isso com você, eu estou te dando 2 opções, na verdade 3 opções, por um investimento maior, né, mas com uma qualidade literalmente boa, mas eu vou te oferecer essa possibilidade aqui, que é o Piazza Torino, a partir de 35 mil de entrada, você já faz negócio. Fecha com a Age Life, com a Caixa Econômica, um plano de 30 a 35 anos, e a Caixa Econômica, ela tem excelência em realizar financiamento imobiliário. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a construtora e incorporadora Age Life e fala assim, eu quero adquirir uma unidade de você. Corra, que estão vendendo muito rápido, né? O Piazza Torino, com 13 espaços lazer e conveniência, na João Alfredo 363. Maravilhoso condomínio. Agora, se não der tempo para você esse ano ainda, né? Eles vão lançar em breve, já lançaram, mas iniciaram a construção de um novo empreendimento que fica na Rodrigues Alves com a Campos Melo, que é o Napoli. Você vai ver lindíssimo prédio no Minha Casa, Minha Vida também. Então já está dada a dica, Age Life Consultora Incorporadora, para você realizar um ótimo negócio. E lembrando também, deu aquela batidinha no carro? Deu, né? Ou no pré. Esse negócio, Maurício, pessoal, toda sexta-feira eu tenho ouvintes aqui que dizem assim, Edu, por que a coluna da garagem do meu prédio se mexe? Cheguei sexta-feira para sábado, ela deu uma mexida, pum, encostou no meu carro, amassou meu carro. Isso é um problema que muita gente tem, né? Mas não é um problema que você possa ficar muito bravo, não. Sabe por quê? O Ronaldo Ramos Martelinho de Ouro diz o seguinte, liga para mim, 97408-5990, manda 4 ou 5 fotos da batidinha,
Ele faz um orçamento a partir de 300 e poucos reais. Você conserta essa batidinha no martelinho de ouro sem mexer na originalidade. Não precisa fazer a funilaria. Também Mecânica Leomar, ligue lá para o Roberto Santana, 98884100808, na Marechal Deodoro, e cuide do seu carro, mecânica elétrica e toda a parte, né, que você tem de injeção eletrônica do veículo. Escola Santista de Astrologia, do nosso Jorge da Márcia Bernardo. Faça os cursos, faça um mapa de nascimento, mapa astrológico, ligue 13997467839. M Rocha Contabilidade, hein? A contabilidade pessoal ou da sua empresa, acessando mrochacontabilidade.com.br. Tintas e tintas, vai pintar, pinte com quem mais entende tintas na Baixada. É em Santos, Senador Feijó, 439, Antônio América em São Vicente, 89, e na área continental, Ulisses Guimarães, 989. Eu vou um rápido intervalo, rapidíssimo, porque tem... Diga, Virgínia. Ah, tá. Você está mandando aqui, a gente já passa para os nossos ouvintes também aqui. Yakisoba, então já vou mandar agora. Gosta de yakisoba, Maurício? Gosto. Tem um amigo meu que ele diz assim, né? Ele está se especializando em comer comidas internacionais. Mas que tipo de comida? Que culinária você gosta? Né? Mediterrânea, assim, comida italiana? Ele falou assim, adoro comida francesa. Eu falei, pô, mas que prato? Restaurante. Aí eu perguntei para ele, bom, mas isso aí não é qual é? Ele falou assim, comida japonesa, ou eu falei, não, mas isso não é japonesa, isso é chinesa, né? Yakisoba tem o derivado da comida chinesa, né? E aí ele falou, ai que sobra. Então a gente usa. Mas aqui é yakisoba, né? O Jaime esteve aqui ontem, junto com o Ailton Cláudio Ribeiro. Então veja lá, dia 25 agora, a partir das 19 horas, vamos apoiar o projeto Belas Mãos da Esperança em um jantar especial para arrecadar fundos para a educação de crianças e jovens de famílias de baixa renda aqui do litoral, hein? O convite custa a fortuna de R$40. Você não vai se descapitalizar. Maurício, R$40 descapitaliza alguém? Acho que não. Não, né? Acho que não. E por uma causa nobríssima. Falar, especialmente para qual que é o objetivo. Não, e um detalhe, essas crianças, esses jovens, né, vamos colocar jovens, são auxiliados com esses valores, todos eles estão universidades públicas federais do estado de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados. São jovens que não têm uma condição financeira que possam mantê-los. Então, esse projeto Belas Mãos da Esperança é para ajudá-los. Então, eu fiquei encantado ontem com o projeto. O Jaime esteve aqui, junto com o Ailton, e falamos bastante. Então, vamos lá. Convite R$40, inclui o yakisoba e um tempurá. Opa, peraí. Tempurá junto. Então, R$40 está de graça, né? E vai ser lá no Estrela de Ouro. Estrela de Ouro, tradicionalíssimo. Tem referência boa aí para você fazer essa apreciação, né? Sua presença e contribuição são fundamentais para fazer a diferença na educação, na vida de muitos. Reserve seu lugar e venha jantar conosco. Adquire o seu convite pelo WhatsApp. Anota aí. Papel e caneta, ou caneta e papel, lápis e papel, como quiser. 991-220237. 991-220237. Data 25, agora a partir das 19 horas. Local, Avenida Rei Alberto I, 372, na Ponta da Praia. E tem um detalhe, né, Virgínia, que o Jaime falou. Se não der para você ficar lá, às vezes você tem um compromisso de família em casa, por esse telefone você pode pedir, eles entregam. Vai ter ali uma taxinha de entrega, mas nada que você vai também se descapitalizar. Baratinha. Esse yakisoba com temporada R$40 está baratíssimo, né? Então, liga também 991-220237 e fala assim, eu quero colaborar com esse jantar do Projeto Belas Mãos da Esperança, mas não posso ficar. Dá para vocês entregar? Eles entregam para você e aí você vai se satisfazer também, né? Eu estou vendo aqui já, inclusive, o prato aqui, ó, vou mostrar para o Maurício, ó, do banner, né, deste yakisoba. Aí, Maurício, chama atenção, né? Sim. Olha que beleza, né? Então, quem quiser, gente, ó, não sei se dá para olhar na câmera aqui direitinho, está um pouco mais distante. Eu não tenho o braço do homem de borracha, mas dá para você acompanhar. Dá para olhar aí, Virgínia? Um pouquinho dá. Quem tiver no computador vai enxergar mais aí, mas olha, dia 25, então, yakisoba mais tempurá, convite individual, R$40. Fácil, fácil, fácil. Entre aí pelo Facebook Belas Mãos da Esperança e você vai ter todas as informações também. São 18 anos esse projeto. Sabe quem que toca esse projeto, Maurício? Muita gente da sociedade, mas foi criado e concebido por muita gente da Receita Federal. Ah, é? Eles se cotizaram, então cada um começou com R$20. Isso lá, há 18 anos atrás. E hoje vão se cotizando, usa o espaço da Receita, que é um local, como diz lá,
inclusive a delegada da Receita foi colocada aqui, espaço público tem que ser utilizado para ajudar a comunidade, né? Exatamente. Então aquilo está crescendo tanto, essa ajuda, vários alunos, vários jovens que estão estudando, né, Virgínia, que precisaram da ajuda, essa ajuda foi contemplada. Então parabéns aí, o Ailton Cláudio Ribeiro ajuda, o Jaime tem feito esse trabalho bacana. Então, olha, quem quiser ajudar, compre os convites também pelo 13991220237. Virgínia, rapidíssimo intervalo e muitas informações, economia no Brasil. A gente, inclusive, tem locais, Maurício, você sabe há quanto tempo que tem locais que, por exemplo, no estado de São Paulo, que não cai uma gota de chuva? Sabe quantos dias? Imagino que é mais de 100 dias. Mas há mais de 160 dias sem chuvas em cidades do interior de São Paulo, já avaliam racionamento de água. Exemplo, há 153 dias não chove em São José do Rio Preto. Está registrando aí uma metade dos reservatórios e metade da chuva esperada por ano inteiro. E está enfrentando problemas de captação de recursos hídricos. São José do Rio Preto, que é uma grande cidade. Então a gente vai voltar rapidinho para falar dessas e outras informações da economia brasileira, que é tão importante. E falar também, né? Deixa eu mandar um abraço para o Rodrigues, da Ponta da Praia. O Rodrigues passou, estou com o convidado certo. O Rodrigues falou assim, poxa, na disputa pela Prefeitura de Santos, a atual candidata Rosana Vale fez críticas ao atual prefeito, candidato Rogério Santos, que disse numa entrevista a uma pesquisa do jornal A Tribuna, que se for reeleito, ele vai ampliar, né? Eu até vou passar depois direitinho, quando tem aqui, nosso ouvinte mandou, e ele vai ampliar o subsídio, né, em relação ao transporte coletivo, aos ônibus. E o Maurício foi secretário, sabe como a prefeitura tem que fazer e muitas vezes precisa fazer para colaborar com aquele que tem uma baixa renda. Mas eu vou um rápido intervalo e a gente comenta já. Não sai daí. Participações de Ninha Couto, bom dia, amigos. Sidney Bibiano, bom dia a todos os ouvintes. Sucesso ao Cid Bibiano aí no Guarujá. Cidade lindíssima também, né? Então, já que mandou o Cid Bibiano, deixa eu mandar um abraço para o seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, figura simpaticíssima, gente da melhor qualidade. Mandar um abraço para toda a família lá, também, né, para o seu Bedim. Mandar um abraço para o nosso... O Bento está meio na moita, né, Virgínia? Eu acho que o Bento ele está trabalhando muito na Secretaria de Educação, não tem mandado aquele bom dia, as fotos lá da Bahia, de Floripa. Alô, Bento, Lúcia Bento, querido Lúcia Bento, mande o nosso abraço aí para a gente participar também. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Novo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Volta às 9h10 no programa Ponto a Ponto desta quinta-feira. Mandar um abraço ao meu querido Amândio. Alô, Amândio, bom dia, né? Tá mais feliz? Ontem o Corinthians venceu. Ele falou, mas é para comemorar só num jogo, viu? Depois não comemora muito não, porque ele mesmo disse. Agora tem que esperar. O Corinthians avançou, venceu ontem o Juventude 3-1 pela Copa do Brasil. Não sei se o Maurício acompanhou alguma coisa do jogo. Não acompanhei, vi só depois os comentários do jogo. Mas o Corinthians agora espera. Venceu o Juventude, precisava vencer. Venceu no último instante, né, 50 minutos, achou um gol, 3-1 no Juventude que deu mole, na estreia lá de um jogador também, né, agora me falha o nome aqui do jogador, deixa eu ver se eu localizo, mas já com a presença do Depay, né, o Memphis Depay, jogador da Holanda lá, e venceu o Juventude, só que agora vai ficar na expectativa de quem vai pegar, provavelmente o Flamengo, porque o Flamengo venceu a primeira partida contra o Bahia, mas vai esperar o segundo jogo, Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. Exato. Mas é só esse ano. Ano que vem só não quer mais. Ano que vem só não quer pensar em Série B. Porque inclusive o Santos venceu o Brusque jogando mal, volta a jogar, se eu não estiver equivocado, domingo na Vila contra o América Mineiro, precisa vencer para dar mais tranquilidade, o Carille que está muito contestado, né? E o ambiente não está tão bom. E também deixa claro, é obrigação do Santos sair da Série B e bem, apesar do presidente Marcelo Teixeira dizer que não quer o título da Série B, eu entendo que o Santos, pela sua grandeza, deveria ser o campeão, tem que ser o campeão. Onde o Santos disputar, o Santos tem que brigar para ser campeão. Onde tiver a marca Santos, o Santos tem que brigar. Sim. Exato. Faltou um planejamento, os últimos presidentes foram realmente desastrosos e o Santos amargou. Mas
Maurício Franco, ontem os nossos deputados, me parece que a pressão aconteceu do governo Lula, não queria, o Haddad de uma certa forma, mas tivemos aí a aprovação do texto base da desoneração da folha salarial. No último dia, após impasse junto com o Banco Central, o Banco Central deixou claro que não concorda com essa questão toda, essa visão de utilizar recursos, né, aquele dinheiro esquecido. O Banco Central coloca isso muito claramente. O Haddad diz que vai ter que se propor da onde achar esses recursos, né? E são 17 setores. E os demais setores, como fica isso? E aquilo lá foi aprovado sem uma discussão geral, né, Maurício, que deixou nas entrelinhas, e como o Banco Central se manifestou, ele é o seguinte: o Banco Central, em nota, disse: somos contra o uso de dinheiro esquecido para compensar a arrecadação, né, desta emenda que contemplará 17 setores. O brasileiro, né, os brasileiros têm 8,5 bilhões esquecidos no sistema financeiro do Banco Central. E o governo pretende começar, inclusive, uma reforma da renda do trabalhador, do brasileiro, pela pessoa física, e o secretário de Políticas Econômicas da Fazenda, secretário direto do ministro Fernando Haddad, o Guilherme Melo, diz que tem que começar por algum lugar, vai ser pela pessoa física, mas não se quer prejudicar ninguém, se quer achar um ponto comum. Maurício, é possível? Isso. Sim. Exato, exato. Isso. Sim. Deixa eu só te ajudar aqui nesse sentido. O texto é muito grande, mas, por exemplo, ontem, trecho incluído no Senado. O relator da proposta, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ele adicionou o dispositivo para aumentar as receitas e assegurar o cumprimento da meta fiscal do déficit zero deste ano. E com relação ao texto aprovado pelos senadores, que permite o montante esquecido nas contas bancárias seja incorporado no caixa do Tesouro Nacional, como receita orçamentária primária para todos os fins das estatísticas fiscais e da apuração do resultado primário do novo arcabouço fiscal. Segundo o Banco Central, existem 8,5 bilhões esquecidos nas contas. A adaptação da redação evitou que o projeto voltasse ao Senado. Uma mudança no mérito do texto obrigaria o texto a voltar para o Senado, estourando o prazo dado pelo Supremo. E aí, Maurício, o projeto da desoneração da Folha, ele vai beneficiar 17 setores da economia. E dos municípios ficou travado por semanas no Senado. Por isso, as fontes de compensação apresentadas ainda eram insuficientes. A Receita Federal estima que o impacto será de 26 bilhões. A lista dos projetos apresentados pelo Senado, por exemplo, poderiam auxiliar o custo ou o custeio da desoneração, que soma aproximadamente 17 bilhões. Ao todo, são 9 propostas que haviam sido citadas para essa desoneração. E num toque de caixa, aí vale lembrar, o Marcelo Ribeiro, né, do Embaré, ele disse: Eduardo, como foi a votação? Marcelo, eu naquele momento não pude responder, era por volta de 6h50, mas a votação ficou da seguinte maneira, para o Maurício até comentar: 255 votos favoráveis e 67 votos contrários. Justo.
Exato. Foi também da onde apareceu a história do outro com 5 bilhões desses recursos que estão no Banco Central. Certo. A questão do Banco Central é o seguinte, uma coisa é você dizer o seguinte, eu arrecado tributo, isso aqui é um dinheiro público. A outra é você dizer o seguinte, eu tenho uma massa de valor depositados que são de pessoas privadas. Né? Sim. Exato. Sim. Diríamos assim, ele está lá de passagem. Exatamente. Então, não é um recurso disponível, um recurso público caracterizado, contabilizado pessoalmente. Sim. Não, você está com um recurso que você vai, literalmente, meter a mão numa massa de recursos que pertence a particular. Exato. O cara não está lá no retirar, está por motivos, né? Pode acontecer, a pessoa pode ser Sim. sozinha, tem um recurso que ela nem sabe quem a pessoa falece, quem é o cliente falar. Então, uma série de situações que acaba acontecendo. Então, essa é uma questão. E na radar também foi chamado isso, mas é o seguinte, olha, o que a gente está fazendo para manter o equilíbrio fiscal? Esse é o ponto do STF. Ok, você quer manter a eleição? Então, vamos fazer, me mostra a compensação disso. Outro ponto é que assim, está acertado com o Senado, é no sentido disso, essa reorganização ia acontecer paulatinamente. Pois não. Né? E até o final de 2017 isso voltar ao normal. E outro ponto que eu acho relevante nessa discussão é que assim, se a gente está falando de reforma tributária para também diminuir a carga fiscal, Sim. não faz muito sentido a gente falar em tirar alguns benefícios que beneficiam, benefícios que buscam a manutenção do emprego. Pois não. Buscar uma dupla discussão. Agora, o que eu acho que é positivo nisso é tanto, mesmo que seja uma determinação do judiciário, é tanto o legislativo quanto o executivo trabalhar nesse tipo de achar soluções de compensação. Porque é muito fácil deputado ir na Google e falar, não, temos que isentar, temos que Sim. alguém não vai cobrar. Sim. A atuação, por exemplo, na saúde, na educação e tal. Você do nada ele quer tirar recursos do bolo, e de outro ele quer cobrar ações para aquela situação. Então não faz sentido. Né? É uma responsabilidade fiscal que é um papel do povo. Olha que interessante, Maurício, você está colocando isso. Eu estou prestando atenção, tenho que prestar atenção aqui dos dois lados, mas o Maurício colocando, deixa eu dar um abraço especial ao doutor Roberto Monteiro, manda bom dia aqui para nós. Essa quinta-feira ele disse muito calor aqui na ponta da praia, um vento seco e com muita poeira, né? E a qualidade do ar está realmente ruim, mas eu só havia me mandado a mensagem ontem à noite, e eu li já ontem à noite, eu fui pesquisar sobre o assunto, ele disse, o ministro Fernando Haddad, do qual torço muito, como torço para todas as instituições do governo, possam ser aí, no seu êxito maior, o senhor usou essa palavra, conseguir todas as conclusões desse trabalho. Mas ele se vê triste e lamenta mais uma vez, do qual ele fez parte como desembargador, que ele diz o seguinte, o Brasil é um país de muitos privilégios, mas para poucos. Muitos privilégios para poucos. E ele citou, o Conselho de Justiça Federal, e eu fui atrás, o CJF, aprovou na última segunda-feira, agora, dia 9, o doutor Roberto me auxiliou, pedido de reajuste das parcelas de equivalência do auxílio moradia pago a juízes, que ele diz que o atual já é suficiente, já é bom. E aí ele diz o seguinte, para juízes e desembargadores, o custo-benefício é estimado em 241 milhões de reais, tá? Pela relatora do caso, ministra Maria Tereza Moura. Os cálculos oficiais das despesas extra ainda não foram divulgados pela instituição, como mostram em reportagens, por exemplo, o doutor Roberto citou, do jornal Estadão. A medida vai beneficiar 995 magistrados, mas ele citou, Maurício, já existe o recurso, já existe esse auxílio, por que ampliar? No momento que o Brasil precisa conter despesas em todos os setores, ele até cita que a reforma administrativa ela é necessária que ela aconteça, mas a gente não vê a vontade que isso aconteça de forma clara. E aí você aumenta mais. Fundo partidário que aumenta,
fundo eleitoral que aumenta, agora a questão dos magistrados aqui, tanto desembargadores como também juízes, aumentando algo que já existe. Exato. Só o áudio do Maurício está ruim. Vamos substituir o áudio. Eu baixo o áudio aqui, substituir o Maurício. O Maurício colocar aqui, pronto. Está substituído. Agora nós estamos no 5 aqui. Tudo bem? Está ouvindo agora? Tem um delayzinho até chegar para ela ali, mas o Maurício, complemente, Maurício, por gentileza, porque você dizia, cortar no meu, exatamente. Deles eles então, não querem, assim, mas no meu pode. É muito comum a gente ver a pessoa falando, não, precisa cortar, então, o governo está gastando demais, o Congresso está gastando demais. Isso. E tal. No caso do Judiciário, há uma certa independência em relação a essas atribuições, essas definições, né, das benesses que se tem por conta disso, e é um setor que é muito criticado por isso. Sim. E eu entendo que deva ser criticado por isso, porque é recurso público que está sendo aplicado, né, numa folha de pagamento de um determinado setor. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente considerar quando a gente fala em necessidade, medidas de austeridade. Então, assim, para mim não tem muito, eu acho isso lamentável, porque se aproveita dessa liberdade para aumentar as despesas que, afinal de contas, todo mundo paga. Exato. E aí você citou, que eu acho também é um absurdo, a história do fundo eleitoral. Quer dizer, não que eu não tenha a ver, mas o fundo eleitoral, para as eleições, que acredito que esteja por volta aí de quase 6 bilhões, isso, justamente de reais. Quer dizer, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então, não dá para a gente não considerar isso, não ter uma postura crítica em relação a isso. Justo. E aí, voltando à história dos 241 milhões aí do setor do judiciário, como eu disse antes, é muito assim, não, tem que ser austero, mas sempre na casa do outro, nunca na minha casa. E outra coisa, de não haver uma avaliação, assim como o nosso desembargador aposentado. Doutor Roberto, né? isso, doutor Roberto Monteiro. Doutor Roberto Monteiro. Isso, ele que mandou aqui, já tinha me mandado ontem. E eu fico muito feliz de ver que ele tem essa visão. Ele diz que mudou de cidades pelos afazeres profissionais. A verba sempre era ele até dizia, você tem um recurso, quando você não usa, você pode devolvê-lo. Tá? Ele falou, sempre tive essa prática e muitas vezes, ele disse, acabei bancando no meu bolso, não achava justo, porque o valor era um valor dentro do mercado e não caberia. Então, nós temos a nossa remuneração. E ele dizia que seria a prática. Ele dizia, a história de cada desembargador do juiz é mostrada no cotidiano. Exatamente. Né? E me chamou a atenção a frase é a seguinte, nós temos esse auxílio e já é suficiente. Exato. Quer dizer, essa visão do já é suficiente, ela faz toda a diferença, né? Porque eu sempre disse, você sabe que a minha origem, eu sou aposentado da Caixa Federal. Sim, sim. É uma empresa 100% pública. Exato. E eu sempre pensei dessa maneira e passava isso para as minhas equipes, dizendo o seguinte, olha, quem paga o meu salário é a sociedade brasileira. Claro que eu vou dar o melhor de mim, eu trabalho 8, 10 horas por dia e tal, e mereço a remuneração que eu tenho. Claro. Mas, fundamentalmente, quem paga esse dinheiro é a sociedade brasileira. Exato. Que paga. E é importante que eu e que vocês também, em relação às minhas equipes, saibam disso e reconheçam isso. Agora, eu queria aproveitar, colocar, já que nós estamos falando em temas que podem nos indignar, né? Sim, sim. Assim, nós estamos num momento em que o país está pegando fogo, literalmente. Na acepção da palavra. Na acepção da palavra. E a gente tem um Congresso preocupado, agora até já definido que vai ficar para depois de outubro, mas o Congresso preocupado em fazer barganha para isentar de culpa criminosos de 8 de janeiro. Exato. Isso me indigna de Anistia uma tal maneira. 8 de janeiro. Anistia 8 de janeiro. Aquilo é crime o que foi feito aquilo. É crime. Aquilo é crime contra o patrimônio. Não dá para concordar. Não dá para dizer que é manifestação política de oposição. Aquilo é crime. O sujeito invadiu o Palácio do Planalto. Ele não sabia. Como não sabia? Se ele estava lá como uma invasão. Exatamente. O que foi depredado. Tem coisa que não se recupera mais. Agora, aquilo é patrimônio meu, do Maurício, da Virgínia, seu. Então, anistiar bandido
Não concordo. Exatamente. E aí se coloca isso numa outra barganha de apoio ao substituto do deputado Lira. Quer dizer, é um descaso com o país. É um descaso com o país. Para mim, o deputado tinha que estar lá dizendo o seguinte: eu preciso cobrar o governo federal, que também tem parcela de responsabilidade nessa questão das queimadas, por exemplo, porque acordou tarde demais, né? E assim, eu trabalhei vários anos em Brasília. Essa época em Brasília é uma época que tradicionalmente é uma época de muita seca, mas é seca, é um negócio, coisa de deserto mesmo, né? De julho a setembro, de julho até começo de outubro. Quer dizer, é uma coisa que sempre, essa seca sempre acontece. Sim. Primeiro, então, a seca sempre acontece. Segundo, o calor, por conta disso, sempre acontece. Terceiro, muita gente coloca fogo, não criminosamente, mas coloca porque usa queimada para preparar para o novo plantio. Sim. E hoje a gente tem também a situação das pessoas que colocam criminosamente o incêndio. E quinto ponto, as mudanças climáticas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer? As ações, agora, o governo parar e falar assim, tem que criar uma autoridade climática, meu Deus do céu. Exato. Tem que criar você não tem nenhum Nós já projeto temos um ministério nesse sentido, exatamente. Então, e aí eu estou falando do atual governo federal, e todos os outros também, porque outro tinha um ministério o ministro do Meio Ambiente preocupado em passar boiada, em ganhar o dinheiro dele e acabar com o meio ambiente. Essa era a preocupação do senhor Ricardo Salles. Na verdade, propiciou-se mais queimadas, como por exemplo na Amazônia, para a criação do gado. Exatamente. Ninguém quer falar, mas tem que falar. Então o país está ardendo hoje por uma série de incompetências somadas do governo atual, do governo principalmente de 4 anos daquela coisa lamentável chamada Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente. Mas, enfim, e o Congresso está preocupado em discutir se eu só vou apoiar o indicado pelo Lira se anistiar o cara de 8 de janeiro. Primeiro, o cara de 8 de janeiro é bandido. Aquilo que foi feito lá, aliás, com documentação. Exato. As pessoas faziam aquilo, depredando todo o patrimônio, e se filmavam, postavam com orgulho. Exato. Com orgulho. Então, sorridentes. Exatamente. Então, e agora, por conta de um arranjo lá, assim, o mais absoluto menosprezo pela população brasileira. Mais absoluto menosprezo. Mas ontem o presidente Lula, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, não dá para concordar, ontem o presidente Lula mandou um ofício, né, para a União Europeia pedindo a suspensão da entrada em vigor da lei antidesmatamento. Errado, completamente errado. E me parece que se eu sou a ministra Marina Silva, pego o meu boné e vou embora, porque na verdade ela fica uma figura decorativa, ela não tem exposição, quando é falada é contrariada, e mais, ontem chegou a seguinte notícia, eu fui apurar isso por volta já da 1h da manhã, está confirmada. A União Europeia ontem definiu, mediante até a fala do presidente do documento encaminhado para lá, que ela vai restringir a compra de carne bovina do Brasil, preste atenção, mediante a adoção de um protocolo de agricultura e pecuária em regiões produtoras no país, citando Mato Grosso, Goiás, Amazonas. O que significa isso, Maurício? Para bom entendedor, eu compro a sua carne, mas, por exemplo, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, mandam recursos para o Brasil para fazer prevenção do quê? Desmatamento, preservação do quê? Da floresta amazônica. Fato que não é só esse, como você vê, outros governos não fazem. Então, quando dói no bolso, parece que as pessoas prestam atenção. Então, já está havendo um movimento para restrição da compra de carne bovina brasileira por parte da União Europeia. Sim, e a punição econômica, ela sempre é eficaz, né? Então, é o que você falou, quando dói no bolso, há uma disposição, assim, há magicamente uma disposição dos governos a cumprir mais essas metas ambientais. Agora, então, eu estava comentando, assim, época de seca normal, época de queimadas voluntárias ou involuntárias, mudança climática, tudo isso já se sabia. Tudo isso já se sabe há 10, 15 anos. O que está nos assustando agora é que isso está acontecendo efetivamente. Porque, de uma certa maneira, a nossa geração, a geração de hoje, quando eu falo em geração, estou falando de pessoas que hoje têm 60 anos. A gente ouve falar de mudança climática há pelo menos 30, 40 anos, talvez até um pouco mais. Só que a impressão que sempre que a gente tinha
era que eram mudanças para 2100. Exato. O que a gente está vendo é que não, nós estamos em 2024. Adiantando muito. Adiantando muito esse processo. E os governos têm uma capacidade de ignorar esse tema. Sim. E de sempre sair atrasado, que nos assustam. Olha a notícia que chega agora aqui em relação a vários lugares dessa seca, essa estiagem. Por exemplo, o Rio Madeira, Mamoré, está muito seco. E o que moradores da região estão alertando, pedindo a intervenção da Polícia Federal, do IBAMA, do Exército. Aquelas dragas gigantes da operação do garimpo, que são proibidas, estão voltando a aparecer lá. Estão explorando, porque o rio está secando, então fica fácil para eles. A exploração tem menos água. Então, além da tragédia ambiental, tem a tragédia da destruição da natureza. Então, atenção, autoridades, né? Está aqui, ó. Inclusive, eu vou citar aqui até a fonte. Mandar um abraço para o nosso querido Pedrinho aí da Praia Grande, destacou. Foi a própria Folha de São Paulo. Pedrinho, obrigado pelo alerta aí nesse momento. E nessa quinta-feira aí, ao alerta, né, em relação ao Rio Madeira, em relação à exploração do garimpo com aquelas máquinas gigantes, né, para destruir o que a natureza ainda é maior. Ô Maurício, a gente está vivendo um momento que vai necessitar de muita reflexão. A gente está vivendo um ano de eleições municipais em grande parte do Brasil, e em breve nós vamos viver, daqui a 2 anos, as eleições para o governo federal. Bom, vamos pegar um país com muitos problemas. Já temos muitos problemas, mas vamos ampliá-los, né? E aí, quando, por exemplo, a gente pega notícias como essa, a União Europeia dizendo que vai suspender. Agora, eu deixei no começo para você uma indagação a respeito disso, e eu até separei a notícia aqui, que chama atenção. Eu estou vendo aqui alguns ouvintes aqui também, o Antônio Siqueira, mandando um abraço para ele do Imbaré. Antônio, obrigado. A dona Camila e a dona Silvia lá da Ilha Porchá, agradecendo aí que eu fiz a colocação. É um prazer, é uma honra para o Maurício Franco em relação à sua querida esposa, né, a brilhante Denise Covas. A dona Silvia, que é da Ilha Porchá, perguntando a respeito, você é o esposo. Está aqui, dona Silvia, eu quero agradecer sempre o seu carinho, da sua participação conosco aqui também. Mas a fala, né? O Brasil deve crescer menos que a Argentina, e agora há pouco o governo brasileiro, segundo o Fernando Haddad, muitas coisas estão sendo colocadas a contragosto, né, do governo brasileiro, mas também para causar impactos de agentes de fora, que vêm intervir aqui. Mas vamos lá, o Brasil deve crescer menos que a Argentina, México na próxima década, projeta Ray Dalio, né? Segundo o mega investidor, o país crescerá apenas 1,7% nos próximos 10 anos, contra aqueles 2% da Argentina e 2,5% do México e 6,3% da Índia. Só para explicar a nota aqui, eu fui procurar essa nota, ela está inclusive num site aqui, que é o Infomoney, né, sério, publicada ontem, 11/9, né? Se você procurar às 15h52, não estou inventando notícia, então às 17 horas teve a publicação. Segundo o mega investidor, né, deixa eu voltar, o Ray Dalio, ele é fundador da Brightwater Associates, criador do fundo mais lucrativo do mundo. Em relatório divulgado nesta semana, ele analisou 35 países, Maurício. Não sei se você viu essa matéria. Se não viu, eu só vi a chamada da matéria e tal, mas... Se não viu, eu mando para você, estou aqui. Ó, segundo esse mega investidor, o desempenho do Brasil será influenciado principalmente pela produtividade por trabalhador, relação entre bens e serviços gerado em determinado período, o que deve apresentar alta de 1,6%, e a forma que o colaborador lida com o emprego. Os trabalhadores têm uma ética de trabalho relativamente fraca, considerando uma variedade de indicadores, incluindo horas trabalhadas, idade de aposentadoria e férias. Seu nível de apoio governamental é alto, com gastos governamentais de 47% do PIB e transferências de pagamentos para famílias de 15% do PIB. E seus mercados de trabalho são moderadamente rígidos, né? Segue a fala dele. Para efeito de comparação, a previsão de Dalio que a Argentina avance 2% ao ano na próxima década, enquanto o México cresça 2,5% e a Índia registra expansão de 6,3%. Já a produtividade por trabalhador na Argentina será de 1,2%, no México 1,7% e na Índia 5,3%. Aí ele cita um ponto aqui. Vamos lá. Quanto? Aqui ele não fala do Brasil. Produtividade não. Aqui ele não fala. Ele fala México, fala Índia e fala Argentina. Perdão, mas ele diz aqui, pontos a serem chamados, deixa eu até tomar uma água, essa secura, desigualdade, riqueza e educação. Dalio citou
que as diferenças de riqueza entre pobres e ricos, falta de investimentos em pesquisa e inovação, burocracia e os níveis de corrupção do país, no caso ele cita o Brasil, e o Estado de Direito inconsistente também são impeditivos para o crescimento mais acelerado. Outro ponto mencionado foi a educação. Ele cita o material em relação ao Brasil tem apenas 3% dos bacharéis do mundo, somente 2% dos doutores, e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avalia os sistemas de ensino em todo o mundo, a nota do país é 397 pontos, ante 479 na média global, citou ele. Dívida e recursos naturais. Segundo Dálio, a principal força do Brasil atualmente é a sua riqueza de recursos naturais, especialmente a sua estrutura geológica, que o Maurício acabou de falar, estamos deixando ela degradar. Estamos deixando degradar. O investidor também falou que a população se destaca em competitividade e níveis de felicidade que levam em consideração a parcela de pessoas satisfeitas socialmente e as taxas de suicídio. E o texto vai por aí, só vou pegar esse trechinho para voltar a devolver a palavra ao Maurício. A dívida do Brasil, incluindo a dívida de empresas financeiras, está em 190% do PIB, abaixo da média global, que é de 236%. Algo considerável, mas ligeiramente melhor do que o de outros países. Mas, nos últimos anos, seu crescimento não foi apoiado nem deprimido, né? Deprimido pela criação de crédito, o que é neutro para crescimento daqui para frente. É meio confuso para muita gente entender, mas o Maurício, como é um gestor de finanças, pode dizer se concorda ou não com essa avaliação desse mega investidor, né? O Rai Dálio. Olha, eu não... Esse investidor especificamente, eu nunca tinha ouvido falar dele. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Primeiro que essas opiniões, especialmente de um investidor desse nível, essas opiniões, elas nunca são completamente isentas. Pois não. Nunca são completamente isentas. Eu concordo com você. Então, assim, tem um pouco daquela coisa de eu fazer uma previsão para que ela se autorrealize. Sim. E eu vou ganhar com isso. Então, Exato. esse é um ponto que a gente precisa... Não estou dizendo que é o caso desse Sim. especificamente, Sim. mas, assim, esse tipo de afirmação é sempre importante, assim, de onde vem, a quem serve, a quem pode ajudar esse tipo de informação, uma eventual mudança no mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando fala em crescimento da Argentina, de México, Brasil e tal... Já mandei para você essa matéria. Ok. É importante, porque ele faz uma abordagem muito ampla, né? Exato. Dados sociais, dados econômicos. Chega a pegar vários setores da nossa economia. Exatamente. E aponta alguns itens importantes da economia, obviamente, como a questão da produtividade, e esse é um problema nosso. Mas eu estava comentando sobre o interesse de quem faz o comentário. E também, assim, quando a gente fala em Argentina e quando a gente fala em crescimento, toda vez que a gente fala em crescimento, seja de uma empresa, seja de um país, Sim. seja de um setor, a gente tem que ver o seguinte, qual que é o ponto de partida, qual é o comparativo que eu faço, né? Sim. A economia argentina caiu em termos reais no ano passado. Não sei se 3% ou 4%, mas ela caiu em termos reais. E até a última notícia que eu vi que aponta para uma nova queda em 2024. Né? Eu não estou nem questionando aqui se as medidas do Milei são boas ou não no médio e longo prazo para a economia. Eu estou dizendo o seguinte, o que você tem como dado histórico? O que você compara com o quê? Exato. Né? Então, quando a gente fala hoje do crescimento do Brasil, e o crescimento do Brasil ele tem surpreendido, entre aspas, o mercado, né? Aquela luta que está entre o governo e a Faria Lima hoje em dia, né? Que a gente está personificado na Faria Lima. A Faria Lima está toda hora se surpreendendo com isso, porque ela fala assim, vai dar 1% de crescimento. Exato. Aí vai dar 1,5%, aí dá 1,5%, 2%. A projeção atual de crescimento é de um pouco mais de 3% ao ano. E não é só o governo que está falando. Segmentos, atores econômicos também estão falando isso, inclusive o pessoal de Faria Lima. Exato. Então, eu sempre desconfio muito desse tipo de previsão por conta disso que eu estou falando. E ele é um mega investidor. E ele é um mega investidor. Qual que é o interesse que eu tenho de fazer isso? E até porque, quando é um investidor de fora, quando é que ele vem para cá? Quando o mercado está barato. Exato. Né? Então, quando você fala assim, a Bolsa de Valores eu vou aplicar no Brasil, tem mais risco, mas eu recebo mais, quanto mais cair, maior o risco eu tenho. Justo. Né?
Esse é uma questão. Agora, ele aponta outros pontos que são relevantes. A desigualdade econômica é um caso gravíssimo, realmente, sem dúvida, no país. A desigualdade, a má distribuição de renda. Educação. Né? A educação também, sem a menor dúvida, que é algo... E como consequência da educação, a questão da produtividade para o trabalhador. Exato. Porque é evidente que há uma relação direta entre as duas coisas. A falta de qualidade de preparo técnico, preparo da educação. Então, a gente tem uma mão de obra que passa a ser obsoleta com qualidade baixa. Exatamente. E na questão da educação, veja que eu fui secretário de Finanças. A gente tinha pelo menos 40% do orçamento, você tem para gasto, tem mais, é bem mais, porque tem a folha de servidores, tem previdência, enfim. Mas pelo menos 40% você tem carimbado. Sim. Não é recurso que a gente chama de discricionário, é recurso obrigatório. Você tem que colocar. Então, assim, 25% é para a educação, 15% é para a saúde. Ou seja, não dá para dizer, o Brasil é um país rico. Nesse sentido, então, Maurício, já que você tocou no assunto lá no início, mandar um abraço para o Marco Antônio também, que insistiu aqui, e aí foi falha minha. O prefeito Rogério Santos declarou ao Jornal Tribuna que ele pretende, numa reeleição, aumentar esse subsídio, o subsídio, né, do transporte público, transporte coletivo, que já há uma participação da prefeitura em relação a isso. Isso é uma praxe, não estamos inventando a roda em Santos, mas cabe dentro do orçamento, dentro da previsão, o secretário ele faz essa dotação, você tem lá uma receita aprovada, que é o orçamento do município, e aí você vê o que você pode implementar. Vale lembrar que, por outro lado, também, o presidente da Companhia de Engenharia e Tráfego, o CIFIS, esteve aqui há 2 semanas atrás e disse a tendência com o transporte público colocado como VLT, e temos uma diminuição dos ônibus, porque o VLT irá suplementar com mais qualidade, com mais rapidez, com pontualidade e com uma frequência maior. Cabe na conta da prefeitura esse subsídio em relação ao transporte público, Maurício? Dá para administrar isso? O prefeito não está fazendo nenhuma promessa vaga. Não, eu acredito que o prefeito colocando isso é porque já está na conta dele. Pois não. Um detalhe, eu fiquei na secretaria de 2017 a 2020, naquela época não havia esse subsídio. Pois não. Não havia subsídio, ele foi criado depois. É um mecanismo de manutenção de tarifa. Né, isso, para a tarifa não subir. Para a tarifa não subir. E claro que é colocado no orçamento, né, o secretário Adriano, com o seu conhecimento, a sua competência, e principalmente o secretário Fábio Ferraz, que é a secretário pasta de Gestão, a qual está vinculado diretamente ao orçamento. No meu tempo era uma diferença também. Dentro da Secretaria de Finanças, tinha um departamento de orçamento. A gente construía esse orçamento dentro da própria CEFIM. Claro que você tem mecanismos de consulta pública, de consulta com as outras secretarias, enfim. Mas era uma atribuição, digamos que exclusiva da CEFIM. Hoje, quem está à frente desse trabalho é o secretário Fábio Ferraz, e claro que isso tem previsão orçamentária. Claro, tem previsão orçamentária. Eu não sei dizer hoje qual é o valor que tem anual destinado a essa... O prefeito não tocou nesse aspecto, mas com certeza, acontecendo, vai ser divulgado. Sim, com certeza. Até porque tem que entrar no portal de transparência da própria prefeitura o recurso utilizado. Tem o calendário, né? A LOA, por exemplo, ela tem que ser entregue na Câmara até o dia 30 de setembro. Pois não. Então, agora, acho que segunda-feira, vai ter uma apresentação da Secretaria do Fábio Ferraz na Câmara da Lei Orçamentária Anual 2025. Interessante até, Virginia, até convidar o secretário Fábio Ferraz, que faz um trabalho de gestão interessante, é justamente o que o Maurício está falando. Não estamos aqui tomando partido de ninguém, mas a gente objetiva a verdade. Então, se o secretário ele pode demonstrar exatamente para a população, isso é possível, está sendo feito desse jeito, para o próximo ano, se ficarmos, será feito desse jeito, porque muitas inverdades são ditas e traz para a população uma sensação errada, né, Maurício? Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, Edu, que é bom a gente bater nessa tecla, você fala o seguinte, o orçamento de Santos é 5 bilhões, o orçamento anual, 5 e alguma coisa. 5.200, 5.300, nessa ordem. Nessa ordem, tal. Para muita gente, fala assim, é como se eu pegasse 5 bilhões e falasse assim, eu faço o que eu quero com esse dinheiro. Não é bem assim, né? Digo eu, prefeito. Não é bem assim. Não é bem assim. Como eu disse antes... Na verdade, não é nada assim, né? Não é nada assim, porque você tem que pegar... Isso vale para os 3 níveis de governo. Sim. Estamos falando aqui da prefeitura porque é o pleito... Mas Estado, é União... Exatamente. Mas aí você fala assim, eu tenho que... 25% é o mecanismo, pela lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que destinar para a educação.
15% para a saúde. Eu tenho folha de servidores, não posso deixar de pagar os servidores. Eu tenho repasse que eu faço para a Previdência Municipal. Então, assim, quando você soma esses recursos todos e tal, você fica com recurso livre, acredito que em torno de 15%. Deixa eu colocar uma pimenta nesse angu, vou pegar um aspecto, então, de ontem nacional para o municipal e você explica com a sua expertise, mas depois do intervalo, né, Virginia? A gente tem um intervalo, tomar aquela água, o Maurício vai explicar, vai tomar mais água, café. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, relatou a sua preocupação com a sobrecarga no sistema de saúde, o SUS, em vários pontos do Brasil, lá no norte, lá com o Amazonas, na cidade de São Paulo. Para que você tenha uma ideia, só em Tocantins houve um aumento de mais de 190% de atendimentos. Isso vai exigir o quê? Sobrecarga, mais necessidade de profissionais, medicamentos e uma série de outros produtos. Isso necessita o quê? O envio de recursos. O governo federal vai ter que suplementar a verba para o Ministério da Saúde. E isso vai ter que acontecer, por exemplo, nas 3 escalas aí. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Porque, por exemplo, Santos tem um hospital, aqui, dos estivadores que pertence a ele. Claro que a manutenção do hospital depende da prefeitura, não é o Estado nem a União. Você pode receber verbas para complementar, mas o Maurício vai explicar. Essa preocupação, a grita da ministra, é exagerada? Não. Mas é o que o Maurício está falando, você tem lá o recurso, que foi dotado e destinado para... Mas durante o percurso, durante o transcorrer do ano, Maurício, numa situação como essa, há de se ter o quê? Um complemento, uma verba para complementar isso? Isso está preparado? O caixa está pronto? Como é que funciona? O Maurício vai explicar para você entender também aí, dando um abraço para o Washington, né? Um abraço para o Washington Luiz aí também mandando um bom dia para a gente. Ele é do Embaré, dizendo que na campanha tudo se promete e pouco se faz. Não é bem assim, viu, Washington, que funciona, porque a gente também tem que considerar todos os candidatos, quem está ou quem quer entrar, não pode prometer algo que seja impossível fazer. Como disse muito bem o Maurício, existe uma dotação orçamentária. Claro, existem os empréstimos, os financiamentos também existem, mas se você não orçar bem e não dirigir bem a economia, o seu cofre do município, você não consegue financiamento e empréstimo de instituição nenhuma no mundo. Você vai ficar só com o teu recurso. Eu vou um rápido intervalo e volto já. O Maurício vai dar uma aula sobre isso. Deixa eu mandar um abraço também para a dona Magna e Praia Grande. Dona Magna, ela diz que Praia Grande está um calor infernal e ela pergunta se o tempo vai piorar no final de semana. Não, dona Magna, o final de semana vai mudar. Segundo o Instituto Climatempo e IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já na sexta começa a dar uma melhorada, no sábado vamos ter calor, mas já no final do sábado à tarde, vai passar com o cachorrinho à tarde no sábado, Maurício? É um plano. Tem plano? Leve o guarda-chuva. Há planos nesse sentido. Leve o guarda-chuva, porque a previsão já dá conta aqui no litoral, aqui na Baixada Santista, teremos chuva, aquele chuvisco, e olha, precisamos muito, viu, porque não está fácil, não, a situação está complicada. E a dona Virginia está dizendo aqui que no final de semana nós teremos o especial da Rádio Star News Santos. Qual será o especial, Virginia? Sábado, 20 horas? Rock 7? Opa! Rock 7, uma dupla, né, que infelizmente não está mais em atividade pela morte da sua vocalista, mas fez muito sucesso no mundo inteiro, a banda Rock 7. Então, a gente volta para falar disso nos próximos programas aí até o final de semana. Eu vou intervalo e volto já. Eu perdi aqui o contato do Otávio lá de Cubatão, ele mandou uma piada, né, Otávio? Você falou que em relação aí entre, como é que você falou, a briga do Rochedo, do Mário do Marisco, atualmente o Marisco é o Fernando Haddad, que ele vai para cá, bate e volta, vai para cá, bate e volta, e aonde... Eu tenho uma notícia do Fernando Haddad, vou dar para você, Viamande. Um abraço pessoal aí de Cubatão, eu volto já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9 horas. O tempo passa, o tempo voa, rapidinho. Maurício, você lembra a indagação aí que eu lhe deixei na virada do intervalo? Absolutamente não. Não lembra? Então vamos lá. A gente comentava a respeito. Para a gente reforçar para os ouvintes aí. Então, a gente comentava a respeito da questão até do subsídio aí, em relação ao que você estava explicando, mas lembrar que para os nossos ouvintes, inclusive o Maurício comentava, e os nossos ouvintes até diziam em relação ao uso, ao gasto, né? O Maurício explicou para que isso possa acontecer, como funciona esse gasto em relação ao dinheiro, mas até ampliando isso, né, você havia comentado daquele economista, né, o mega investidor, mas eu vou te dar outro exemplo também para que isso possa acontecer. Nós tivemos a votação da desoneração da folha, o presidente queria a reoneração, na verdade o Fernando Haddad também trabalhava por isso. Agora a informação que vem, inclusive, nesse momento, é que o Fernando Haddad, junto com o presidente Lula, né, estão estudando uma série de situações e, por exemplo, o encerramento de litígios de grandes empresas é uma aposta nesse momento do ministro Fernando Haddad. O que vem a ser isso? O Fernando Haddad espera que esses 30 bilhões que precisa complementar do orçamento para 2025 possam ser através disso também, dos litígios de empresas. E aí, ô Maurício, quando a gente está falando de privilégio da classe
com todo respeito a juristas, a desembargadores, no complemento ali do auxílio moradia, quando a gente fala da verba que o prefeito vai usar para subsidiar transporte público, que ele tem que tirar de algum lugar, a ministra pediu uma complementação, ministra da Saúde, complementação do recurso para o país, para a saúde, na verdade, não é só São Paulo, o Brasil está vivendo um momento difícil com relação à seca, tudo é dinheiro. E aí você pega uma dotação orçamentária, que o Brasil tem que cumprir a meta, e a gente fala que meta para zerar não dá, mas tem que achar dinheiro. Aí, por exemplo, da desoneração, ontem lá os nossos ilustres deputados, vamos pegar o dinheiro que está parado no Banco Central, e você muito bem colocou, o dinheiro está lá, mas não é dele. Eu não posso pegar, olha, o Maurício me deixou aqui uma mala, e o Maurício falou para mim, tem 1 milhão. Aí, Edu, guarda para mim? Tá, eu vou guardar para o Maurício. Um exemplo, não aconteceu e nem vai acontecer. Calma. Mas eu vou lá e gasto dinheiro. Aí quando o Maurício retorna de viagem, Edu, aquele dinheiro que eu deixei, aí eu gastei. Cadê a minha responsabilidade, Maurício? Então, as pessoas têm que primeiro entender que tem que ter responsabilidade. Isso aí o Maurício Franco colocou como gestor de finanças e secretário de finanças do município de Santos. Município, Estado e União. Eu estou agora recuperando o contexto que a gente estava conversando antes do intervalo, e eu acho o seguinte, o planejamento orçamentário, assim como você faz o planejamento orçamentário em casa, sim, aquela coisa básica, né? Exato. Quanto que eu ganho, qual é a minha receita por mês, quanto que eu gasto, sim, né? E você vai ao longo do mês ou até ao longo do ano acompanhando, ele é algo dinâmico, né? A execução orçamentária que a gente fala é algo dinâmico. Então, quando eu falo assim, olha, eu sou prefeito de Santos, né? Eu sou secretário que cuida dessa pasta. Eu defino um orçamento, é claro que tem uma expectativa. Há uma expectativa em relação àquilo, há um quê de previsão naquilo, sim, sim, né? Porque ninguém tem bola de cristal que vai acertar exatamente, mas só que fala assim, olha, eu tenho previsão dessas receitas aqui, tenho a previsão dessas despesas aqui e vou equilibrando isso ao longo do ano. Exato. Né? Então, assim, eu posso, se eu for um ministro ou secretário, que com sorte eu posso fazer, não, eu tive superávit orçamentário. Então, eu acabei, por uma questão qualquer, eu acabei tendo um aumento. Então, por exemplo, cresceu a economia, aumenta o valor da arrecadação do governo. É natural que isso ocorra. Sim. Então, em tese não, concretamente, eu tenho mais recurso para poder utilizar. Ou o que acontece? Não, caiu a arrecadação, né? Ou aumentou uma despesa. Então, eu tenho que trabalhar ou com bloqueio de valores a ser gasto, ou com contingenciamento. Né, dependendo da variável que eu tenho, aumento da arrecadação ou diminuição da arrecadação, exato, ou aumento da despesa, diminuição da despesa que eu tinha previsto. Então, há isso que muitas vezes as pessoas acham que é assim, você desenhou um orçamento, e até porque o orçamento você começa, pegando o caso municipal, você começa a construir no mês de março. Pois não. Você começa a construir no mês de março. Então, em março de 24, o secretário começa a construir o orçamento para 2025. Sim. Né? Como no Brasil até o passado é imprevisível. É verdade, né? Bem colocado, viu? Meu, até o passado é imprevisível. Você vai trabalhar com uma alocação de recursos, previsão de recursos para o ano seguinte. E esse orçamento ele é fechado até o final de setembro, quando ele é, como eu falei agora há pouco, ele é apresentado para a Câmara e bate o martelo lá em dezembro. Exato. O calendário orçamentário que a gente tem. O que pode acontecer nesse meio tempo? Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer uma tragédia, como aconteceu no Sul, por exemplo, que o governo tem que aportar mais recursos. Exato. Então, assim, quando fala tanto no déficit zero, que se cobra do ministro Haddad, e eu acho que o ministro Haddad vem fazendo um ótimo trabalho, tanto na condução da política econômica, quanto na condução dos aspectos políticos desse trabalho, porque haja jogo de cintura para o ministro da Fazenda, né, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil principalmente, para lidar com esses perrengues aí do dia a dia, né? Então, quando falo muito de déficit zero, eu estou falando sempre em previsão orçamentária, previsão do que eu vou ter de receita e despesa. E ele está tentando, Maurício, desculpa de interromper, essa questão de litígio de empresas, esse dinheiro que está lá, é uma maneira de tentar capitalizar isso para o governo, não é prejudicando ninguém, é algo que é fato, e pode ser um caminho, o ministro tem que trabalhar dessa forma e deixar bem claro, deixa eu mandar um abraço aqui, o Cláudio Romero está dizendo aqui, parabenizar o senhor Maurício pelas belas explicações, o Cláudio Romero, não, perdão, Cláudio Romano, ele é do Embaré,
e ele cita para explicar. Eu não vou explicar nada, quem explica é o Maurício. Cláudio, obrigado pelas palavras, obrigado por ter descoberto a Rádio Star News, está acompanhando. E ao detalhe, ele citou, então, pediria a gentileza do senhor Maurício para explicar, por exemplo, você está falando do orçamento do município, ele acha importante, no momento como eleições, a Prefeitura de Santos recentemente anunciou um novo empréstimo ou financiamento, que você citou qual é a diferença de um outro, o Maurício pode explicar, para a obra de macrodrenagem lá na Zona Noroeste, aquela região da cidade. A grosso modo, né, Maurício, você tem um orçamento que você bem disse, vamos ter algo em torno de 5.200, 5.300 para o ano que vem, só que essa verba que o município arrecada, grande parte, quase na totalidade, já tem um comprometimento com todas as secretarias, com todos os serviços. Então, por exemplo, a prefeitura precisa fazer uma obra como macrodrenagem, não tem o recurso no cofre. Ela não pode tirar, eu vou tirar da saúde, eu vou tirar da educação, vou tirar da segurança, vou tirar da limpeza urbana, não pode. Então, o que ela faz, Maurício? Ela vai buscar ou um financiamento ou um empréstimo na instituição financeira para poder produzir efeito dessa obra. Se a sua situação econômica do município estiver equilibrada, estiver com todas as certificações atualizadas em dia, ela consegue ou o financiamento ou o empréstimo. Isso. Primeiro, um abraço para o Cláudio. Obrigado. Ele fez um comentário, eu me atrapalhei aqui, fui levantar, mas, ô Cláudio, você foi muito gentil com as palavras e você elogiou demais aí, disse que já acompanhava você como secretário, né, que você não dava muitas entrevistas. Ele, é assim, o Maurício, quando ocupava a função, falou assim, quem tem que falar é o prefeito, não eu. Exatamente, exatamente. O Cláudio tem razão, eu não dava muita entrevista e acho que é um trabalho muito técnico, né? Exato. E a gente tem que focar ter esse tipo de foco. Então, obrigado ao Cláudio, um abraço para ele. A questão do empréstimo e financiamento, assim, nessa gestão que se faz no âmbito municipal, primeiro, genericamente, não só em relação ao poder público, mas genericamente, a gente fala o seguinte, que o empréstimo é aquele dinheiro que você traz de fora. Sim. Normalmente para curto prazo, para o que a gente chama de capital de giro. Pois não. Então, seja na tua vida pessoal, seja na vida de uma empresa, tal, você está precisando de um recurso, fala assim, não, daqui a um ano eu vou ter isso aqui, ou daqui a 6 meses eu vou ter isso aqui, eu vou ter uma receita, eu estou precisando de dinheiro agora, então vou tomar esse empréstimo aqui para... Então, assim, genericamente, financiamento não. Financiamento, normalmente, ele é identificado com você tem uma identificação, você não é para repor caixa. Sim. Não, você tem uma identificação e diz o seguinte, eu tenho... É para adquirir alguma coisa. Exatamente. Então, por exemplo, uma empresa, ela vai abrir uma filial. Isso. Então, ela vai abrir uma filial e fala assim, eu vou gastar R$500 mil para implantar essa filial. Perfeito. Então, claro que em 6 meses eu não consigo gerar caixa para pagar os R$500 mil. Então, eu vou ao banco, com uma taxa diferenciada, linhas do BNDES, por exemplo, e faz uma operação para, sei lá, 5 anos de pagamento ou até mais, né, dependendo do objetivo, montante, dependendo do valor, né, exatamente, dependendo do montante, e ele pode fazer esse valor, às vezes até com 6 meses de carência, 1 ano de carência, para ter o fôlego para começar a pagar efetivamente. E muitas vezes você pode buscar esse recurso até internacionalmente, falando com taxas mais competitivas do mercado. E aí eu quero ir para o cada da prefeitura. Existem valores, ou existem demandas que você tem, que o caso da Zona Noroeste das enchentes é um caso bastante típico disso, em que você diz o seguinte, olha, eu sou gestor, eu tenho que fazer essa aplicação, só que eu tenho que buscar recurso fora, com uma taxa diferenciada para 20 anos, por exemplo. Sim. Ok. Essa operação que está sendo feita pela prefeitura, me parece que são R$600 milhões, alguma coisa por volta disso, ela é uma operação em dólar, ela tem esse foco específico desse financiamento, porque tem um caráter direto de colocar na Zona Noroeste. Então, o próprio CAF, que é esse Centro Andino de Fomento, sim, né? Exato. Ele faz a fiscalização da aplicação desse recurso. Quer dizer, ele é um dinheiro carimbado que vem para um grande projeto de investimento, um grande financiamento. E como é que se define isso? Isso passa por instâncias do governo federal, inclusive de TCU, para verificar se a prefeitura tem capacidade de pagamento. Qual que é o nível de endividamento que ela tem e se ela tem condições de tomar esse recurso. Exato. A Prefeitura de Santos tem níveis absolutamente confortáveis de endividamento
que permitiram essa tomada de recurso. Então, eu vejo, às vezes sai em jornal, a pessoa, não, a prefeitura está endividada e vai tomar mais recursos. É um desconhecimento do que está falando, né? E eu lamento que a imprensa caia nessa situação de explicar de forma errônea para a população. Tanto do ponto de vista do caixa, do curto prazo, hoje a prefeitura tem uma relação, uma situação confortável, né? E você, dentro das opções que você tem de tomar recursos, se usar recurso do dia a dia, você não usa recurso do dia a dia para projetos de longo prazo. Exato. Isso é um erro que o gestor, tanto o pequeno empresário, o empresário, o prefeito, que o cara pode fazer. Então, assim, o que eu tenho no mercado disponível para longo prazo, com taxas favorecidas e que eu possa enquadrar naquilo que o BNDES, por exemplo, chama de quadro de usos e fontes. Quer dizer, o que eu vou fazer com esse dinheiro, de onde vai sair esse recurso, como é que eu vou viabilizar esse pagamento. Há uma análise de risco que é feita, que ela é atualizada mensalmente, anualmente, mas também mensalmente, da capacidade de pagamento dos municípios. E esse ranking, esse rating, que a gente usa a expressão mais correta, né? Ele é absolutamente confortável. Então, não há nenhum problema em relação a isso. É uma decisão puramente de gestão financeira que é feita, e que procura, como eu disse, você atender grandes demandas da prefeitura e esse recurso para investimento, e não para um empréstimo de curto prazo. Na verdade, então, até para a gente finalizar, tem a visão, análise financeira e técnica. As duas sentam à mesa, se unem e vê, há uma necessidade técnica dessa obra e financeiramente é viável dessa forma, vamos buscar esses valores, vamos fazê-lo, né? É possível também porque você tenha tantas obras, né? E isso é importante que o gestor, essa experiência, esse briefing anterior, né, do que você vai fazer, seja capitaneado. Porque, por exemplo, tem muito político prometendo em eleição aí, por exemplo, na capital, tem um que está prometendo até prédio de quase 1.000 metros de altura. Isso não deve. Primeiro que eu acho que ele até desconhece o plano diretor do município, que não permite uma construção tão elevada. E outra, recursos. Então você veja o governador de São Paulo, por exemplo, tem um projeto bacana que é levar o governo do estado para o centro de São Paulo. Existe viabilidade técnica? Existe. Segundo ele, questão financeira, existe viabilidade? Existe. Pode ser a parceria público-privada, que é outro mecanismo que o município também usa. São as PPPs. Ou você tem ali os trinques que vão se formando e vão fazendo com que os recursos possam se juntar com o que a prefeitura já tem de orçamento. Sim, são instrumentos de gestão financeira, de você buscar o recurso casado com a finalidade que você quer e obedecendo os parâmetros que o município tem. Exato. Você tem uma ideia. Quando a gente fala em capacidade de endividamento, o que a lei da responsabilidade fiscal diz? Você pode se endividar até 120% da receita corrente líquida do município. 120%. A última vez, no último ano que eu estava na secretaria, não sei quanto está hoje, mas não deve ter mudado muito, estava em 16%. Então, de 16 para 120 é uma folga considerável. Né? E mesmo um empréstimo como esse, apesar de parecer 600 milhões e tal, quando você espalha isso ao longo do tempo de carência e amortização, o impacto ele é relativamente pequeno. Então, assim, há muita folga do ponto de vista de poder ou não poder fazer essa operação considerando o caixa da prefeitura. É a mesma coisa, né, Maurício? Para a gente encerrar, me foge agora o termo correto, Maurício vai lembrar com certeza, o valor, o nível de valor que a prefeitura pode utilizar para cumprimento da folha de pagamento dos servidores. Tem lá uma margem, não pode ultrapassar aquele número, não me lembro agora, mas, por exemplo... o limite é 54%. Limite prudencial. Isso, o limite prudencial é 51,3%. Pois não. Pelo próprio nome diz o seguinte, chegou aí, você já tem que tomar cuidado. Parou. Parou porque senão depois o próprio Tribunal de Contas do Estado vai falar, opa, você está fazendo a gestão errada. Exatamente. E outro dia eu olhava o que tem de município até grande do estado de São Paulo, com esse limite já ultrapassado, estourado. Eu vejo municípios grandes aqui, São José do Rio Preto foi um município que foi citado como já com problemas financeiros e alertado pelo TCU. O TCU não tem o papel de punir. Ele tenta auxiliar para não chegar lá. E depois, quando chega, aí você tem que prestar contas. Não é bem assim, Maurício? O TCU e o TCE, nos últimos 20 anos, a partir da emissão da lei da responsabilidade fiscal, eu falei assim, o limite é 60% e você tem, digamos, pré-limite de 54% e 51%. 51,3% é o prudencial. É quando acende a luzinha amarela. Passou dele. Da gestão.
A partir da emissão da Lei da Responsabilidade Fiscal, que é de 2001, muitos desses tribunais passaram a ter, dos tribunais, digo TCU e TCE principalmente, esses tribunais passaram a ter uma gestão não só de fiscalização, mas muito que eles chamam de didática e pedagógica junto aos pequenos municípios, principalmente. Porque como é um emaranhado de leis e tal, Sim. muitas vezes não é que o gestor público ele erre deliberadamente. Sim. Ele erra e tem uma equipe que não conhece profundamente. Exato. E ele erra por ignorância. Exato. Ignorância Exato. não Por isso, no um mau bom sentido, profissional tem que estar ali apto a tocar essa pasta. Exatamente. Então, quando a gente conversa, nos meus tempos de secretaria, a gente conversava muito com os fiscais do tribunal, tinha muito essa... Olha, a gente quer, na verdade, apontar possíveis problemas. Né? Sim. Não quero acordar a cabeça de ninguém. Exato. Não é esse o foco. O foco é uma linha muito pedagógica. Está errando aqui, tem que Exatamente. consertar a rota ali. Vamos acender os sinais amarelos aqui da tua gestão. Então, isso é importante. Porque os números não vão bater. Só para finalizar o último destaque, o Arthur Lira se irritou esta manhã com a peste traidora, após preterir o Elmar, né, que é um dos nomes cotados para assumir a presidência lá da Câmara Federal. Né? Ele apoia o Hugo Mota, mas o que aconteceu? O Elmar ontem foi visitar o presidente Lula. O presidente Lula, que disse que não ia entrar nessa disputa, ele blefou. Num bom carteado, num bom baralho, o presidente blefou e recebeu o Elmar. Então o presidente já pediu para conversar com o Hugo Mota e dizem que o presidente olhou para o Hugo Mota, colocou óculos e falou, te conheço de algum lugar. E aí lembraram para o presidente, o Hugo Mota foi um dos, né, vamos dizer assim, algozes, né, do impeachment da Dilma. E aí... E olha que ele é um deputado novo, hein? 34 anos. E aí o Lula disse assim, aí não, né, companheiro? Aí, então, quer dizer, ficou aquela coisa, mas o clima que já está quente no Brasil, está efervescente, em Brasília está pegando fogo. O líder do MDB, na casa, deve desistir da disputa em relação a essa questão do Hugo Mota, né? O apoio. Então, o Elmar deve desistir. Lembrando que o Marcos Pereira, que contava com grande apoio, não conseguiu o apoio do presidente Lula. O Gilberto Kassab fez dar uma mexida e o tirou diretamente da disputa, mas fique tranquilo, Marcos Pereira, que inclusive é o presidente nacional dos republicanos. Ao que me consta, o presidente Lula está olhando uma pasta, ele deve assumir um ministério já para o próximo ano. Então tudo vai se acomodar, mas fica essa disputa e poderemos ter o presidente mais jovem, né, da Câmara Federal, que é o Hugo Mota, com 34 anos de idade. Ele é do Republicanos da Paraíba. Então. E assim, o que também pesa com ele é a sua aproximação, a sua amizade com uma pessoa que muita gente vai lembrar, Eduardo Cunha. E aí o presidente disse que perguntou para ele, ô Maurício, pô, mas peraí, você é amigo do Eduardo Cunha? Ele falou, não, eu não renego os meus amigos, mas não tenho encontrado ele faz tempo que eu não vejo ele, né? Aí os jornais publicaram fotos deles assistindo, os dois assistindo o jogo do Flamengo. E aí ele vai dizer, não era eu não, era um clone, era um cara parecido. Então, muito cuidado, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e dá para mostrar. Maurício, uma honra recebê-lo aqui, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, sempre dando uma aula aqui, explicando para nós jornalistas, precisamos aprender. Não adianta apenas ler também, alguns companheiros de imprensa às vezes soltam notícias ou notas mal conhecidas ou mal explicadas e levam ao erro. Não somente de nós mesmos, mas de forma proposital, não, foi o que o Maurício falou, às vezes por falta de conhecimento. E também tem muito gestor público que não conhece. Então é importante conhecermos para ter essa definição e aprendermos também. E ontem também morreu, né, o Fujimori, né? O presidente Fujimori do Peru, ex-presidente, ditador do Peru, foi condenado inclusive à prisão, né, por várias violações dos direitos humanos. Ele que liderou lá o país, né, o Peru, de 90 a 2000. Ele imprimiu uma política de tolerância zero. Então, o Fujimori não deixou saudades, pelo contrário, ao Peru, né? Mas o ditador, parece que a ditadura na América Latina consiste ainda na permanência. E ontem, 11 de setembro, foi 51 anos do golpe no Chile. No Chile. Um golpe no Chile também de triste memória para os chilenos. E ontem também, não comemoramos, não, tira essa palavra, lembramos, né? E ontem, o Maurício, está vendo? Quando a pessoa é genial, ontem tivemos os atos em memória das vítimas das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Sim. E qual foi a cena? Primeiro já tinha vazado o Joe Biden com o boné do Trump, ironizando. Depois, no momento, naquele local que foi destinado às vítimas, né, quase 3 mil,
várias autoridades chegaram. E quem convidar? O atual presidente norte-americano, natural, Joe Biden. Joe Biden estava lá. Kamala Harris e Donald Trump. O Joe Biden simplesmente não olhou para o Trump. Tem uma hora que, inclusive, a mão do Trump avança e ficou no vácuo. E o Biden não olhou. Mas quando chegou Kamala Harris, né, ela viu o Trump, andou na sua direção, estendeu a mão, o cumprimentou, o Trump cumprimentou, pegou na mão, sorriu para ela e depois ele disse: achei de muito bom tom, muito educada a atitude, porque ele percebeu o Biden, né, que o ignorou, mas ele fez elogios. Me parece que o golpe já está sendo assimilado pelo Trump, principalmente. Não tem o Gabrielzinho, nosso nadador da Paralimpíada, que falava numa prova: eu amassei. Eu acho que o Trump sentiu que foi amassado pela Câmara no primeiro debate. É o que a imprensa, de modo geral, está achando. Né? Ok, Edu. Assimilou o golpe. Maurício, um abraço. Obrigado. Bom descanso com esse calorão que nós vamos enfrentar aí até o final de semana, mas que venham mudanças, principalmente para o Brasil inteiro. Essas queimadas está levando muita tristeza aí para o povo brasileiro e mais. Eu citei ontem aqui, e vários ouvintes mandaram aqui dizendo: concordo, Edu. E o que acontece? Com essas queimadas, eu dizia aqui, viu, Maurício, que é bastante preocupante, e eu soltei essa informação ontem, e muita gente prestou atenção. Com a maior seca das últimas décadas, o que podemos ter aí, né? Reajustes e aumento de preços e acelerar a inflação. Isso ontem o Banco Central, o próprio Galípolo, que ainda não assumiu, dizia em relação ao Roberto Campos Neto: açúcar, café, laranja, etanol, eletrodoméstico, uma série, a energia elétrica cantando a bandeira vermelha. Essa seca, essa estiagem pode causar algo importante em relação aos números da inflação, né, Maurício? Com certeza, né? Porque tanto em relação a alimentos, né, que está afetando toda a área agropecuária, como também em relação à energia, né, com a seca e a participação das termoelétricas, que é uma energia mais cara, vai aumentar. Exato. E isso, obviamente, impacta na inflação. Vamos aguardar, então, que Papai do Céu seja bastante bondoso conosco, que nos mande chuva. Aí, eu gostaria que chovesse em todo o território nacional para ajudar de maneira igualitária, né? Porque a situação não é fácil. O governo do Estado de São Paulo já pensando, já estudando com várias cidades do interior, num controle de água, num racionamento de água já urgente, porque teme-se o baixo nível de reservatórios e, consequentemente, falta de água e também para a produção de energia elétrica. Maurício, vamos aguardar, vamos torcer muito que isso melhore. Até a próxima. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Até a próxima, obrigado pelo convite. E um abraço para o Mari Ribeiro, um abraço também para a Luanda e um abraço para a Meire. Alô, Meire. A Meire, que está na Tailândia, ela e a irmã e a família são de Santos, saíram daqui mais ou menos uns 10, 12 anos, acho que é 12, Meire. Ela dizendo que lá não está esse calorão, lá na Tailândia tem praias lindas, mas ela está muito triste, porque todos os telejornais, eles assistem muito telejornais de TVs norte-americanas e do mundo, só mostram tristeza do Brasil. Essas queimadas, acidentes, o Congresso Nacional e muita disputa, né? E segundo ela dizendo aqui que a eleição de São Paulo é alvo lá, é mostrado, né? E os comentaristas lá dizem, Meire, eu fico muito triste, que parece um circo a eleição de São Paulo. E é muito triste. Eu não sabia, obrigado pelo contato. A Meire, que é jornalista, uma santista, está preocupada com o Santos, mas uma brasileira preocupada, mesmo de longe, com o nosso país. É lamentável, né? E olha que a Tailândia, eu não estou falando de um país europeu, né? Mas estou falando de um país que está crescendo também, mas vê o Brasil com preocupação e, em alguns momentos, até com desdenho. Faz parte do Sudeste Asiático, que é exemplo para a gente de muita coisa, né? Então a gente lamenta muito. Meire, beijo no seu coração. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. E lembrando, sábado, 20 horas e domingo, reprise especial Rock Set, né? Isso. Essa banda que fez muito sucesso. Se eu não estou enganado, o Rock Set é uma banda que era da Suécia. Um grupo. Na verdade, tinha uma banda, mas um casal da Suécia com grandes sucessos. E a sua cantora fez muito sucesso e lutou muito pela vida em relação a um câncer, né? E não está mais aí. Mas o Rock Set com muito sucesso, eternizados. Isso é uma pesquisa, viu, Virgínia? Não sei se você viu de uma revista científica, dizendo o seguinte: o vocalista Fred Mercury, da banda Queen, já não mais vivo, foi apontado por vários estudos, até científicos, como o maior cantor de todos os tempos. Isso. As notas vocais que ele alcançava, ninguém alcançou e ninguém está alcançando, né? Isso vários outros artistas já haviam dito dele.
e Mick Jagger se pronunciou uma ocasião, o cantor do Led Zeppelin comentou, Robert Plant, Axl Rose da banda Guns N' Roses, tem várias músicas que comentam isso, o vocalista do Foo Fighters, né, David Grohl, dizendo, Fred Mercury está na prateleira acima, o resto vem tudo junto. Claro, tem muita gente boa, né, Maurício? Tem muita gente boa. E o reconhecimento dos seus pares é fundamental. Exatamente, né? Exatamente, né? E recentemente o guitarrista da banda Queen, Brian May, sofreu um derrame, mas graças a Deus as informações vindas do Reino Unido é que ele tem se recuperado bem, está se mostrando com movimentos na mão esquerda novamente. Recuperação para o Brian May, esse mestre que além de grande músico, grande guitarrista, para muita gente que não sabe é astrofísico. Tem até participação em vários estudos da NASA. Veja que bacana, né? Um roqueiro que resolveu, além de ser roqueiro, desenhou com o pai a sua guitarra, e até hoje as guitarras são produzidas por ele, e é astrofísico reconhecido pela NASA. Ele tinha amizade com o que faleceu, o gênio, esqueci agora o nome. Stephen Hawking? Isso. Stephen Hawking. Era um dos discípulos, né, do Stephen Hawking, inclusive o ajudou em algumas palestras, presente lá. Para mim, reconhecido pela então rainha da Inglaterra, rainha Elizabeth, como Sir, como foi Fred Mercury, como a ele, como aqueles são conhecidos lá no Reino Unido por serem diferenciados. Gente, depois de falar tanto aqui, pedindo para você, lave o rosto, tome muita água e não faça atividades físicas ao ar livre, não. Está muito ruim a temperatura em todo o país. Virginia, vamos embora? Tchau, até amanhã. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque.